Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para o dia 131, Jó, de 33 a 37. Bora lá? Jó 33. Mas agora, Jó, escute as minhas palavras. Preste atenção em tudo o que vou dizer. Estou prestes a abrir a boca. As minhas palavras estão na ponta da língua. As minhas palavras procedem de um coração íntegro. Os meus lábios falam com sinceridade o que eu sei. O Espírito de Deus me fez. O fôlego do Todo-Poderoso me dá vida. Responda-me, então, se puder. Prepare-se para enfrentar-me. Sou igual a você diante de Deus. Eu também fui feito do barro. Por isso, não devo inspirar nenhum temor, e a minha mão não há de ser pesada sobre você. Certamente você falou na minha presença. Eu ouvi bem as suas palavras. Estou limpo e sem pecado, estou puro e sem culpa. Contudo, Deus procurou em mim motivos para inimizade. Ele me considera seu inimigo. Ele acorrenta os meus pés, vigia de perto todos os meus caminhos. Mas eu digo que você não está certo, porque Deus é maior que o homem. Por que você se queixa a ele de que não responde às palavras dos homens? Pois Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que ninguém o perceba. Em um sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e dormem na cama, ele lhes abre os ouvidos e os aterroriza com advertências, para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar-lhe da cova a alma e a vida da espada. Ou o homem pode ser castigado no leito de dor, com seus ossos em constante agonia, de modo que ache a comida repulsiva e a sua alma deteste a refeição preferida. Já não se vê a sua carne, e os seus ossos, que antes não se viam, agora aparecem. A sua alma aproxima-se da cova, a sua vida dos mensageiros da morte. Havendo, porém, um anjo ao lado dele, um mediador entre mil, que diga ao homem o que é certo, ele demonstrará compaixão e intercederá. Poupe-o de descer a cova, encontrei resgate para ele. Então a sua carne se renova, voltando a ser como de criança. Ele se rejuvenesce. Ele ora a Deus e recebe o seu favor. Vê o rosto de Deus e dá gritos de alegria. E Deus lhe restitui a condição de justo. Depois ele vem aos homens e diz: Pequei e torci o que era certo, mas ele não me deu o que eu merecia. Ele resgatou a minha alma, impedindo-a de descer à cova, e viverei para desfrutar a luz. Deus faz dessas coisas à humanidade, duas ou até mesmo três vezes, para recuperar-lhe a alma da cova, a fim de que refulja sobre o homem a luz da vida. Preste atenção, Jó, e escute-me. Fique em silêncio e falarei. Se você tem algo a dizer, responda-me. Fale logo, pois quero que você seja absolvido. Se não tem nada a dizer, ouça-me. Fique em silêncio, e eu lhe ensinarei a sabedoria. Jó 34. Eliú continuou: Ouçam as minhas palavras, ó sábios. Escutem-me, vocês que têm conhecimento, porque o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é justo e de aprender o que é bom. Jó afirma: Sou inocente, mas Deus me nega a justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso, apesar de não ter culpa. A sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: Não há lucro para o homem que agrada a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm bom senso. Longe de Deus que ele faça o mal, e do Todo-Poderoso que ele pratique a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez. Ele dá o que a sua conduta merece. A verdade é esta: Deus não faz o mal. O Todo-Poderoso jamais perverte a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele, e ele removesse o seu espírito e o seu fôlego, a humanidade pereceria toda de uma vez, e o homem voltaria ao pó.
Portanto, se você tem entendimento, ouça-me. Escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra das suas mãos? Morrem em um momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem a intervenção de mãos humanas. Pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há escuridão ou trevas densas o bastante, onde os que fazem o mal possam se esconder. Deus não precisa de mais tempo para examinar os homens, antes de levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e põe outros no lugar, visto que repara nos atos que estes praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito dos pobres, e ele ouviu o clamor dos necessitados. Se, porém, ele permanece calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações, para evitar que o ímpio governe, e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não voltarei a te ofender. Mostra-me o que não estou vendo. Se agi mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega a sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens que têm o bom senso me dizem, os sábios que me ouvem me declaram. Jó não sabe o que diz, não há discernimento nas suas palavras. Ah, se Jó fosse provado ao máximo pela sua resposta de ímpio. Ao seu pecado, ele acrescenta a revolta com desprezo, bate palmas entre nós e multiplica as suas palavras contra Deus. Jó 35. Eliú prosseguiu: você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você pergunta: que vantagem tenho eu? E o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, observe as nuvens, muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará Deus? Se os seus pecados forem muitos, em que isso o prejudicará? Se você for justo, em que isso beneficiará Deus? Ou o que ele receberá da sua mão? A sua impiedade só afeta os homens, os seus semelhantes, e a sua justiça, os filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos. Mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que, de noite, faz surgir em cânticos, que nos ensina mais que os animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus? Quando clamam, ele não responde, por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção. Muito menos escutará ele quando você diz que não o vê, que a sua causa está diante dele e que, portanto, você deve esperar por ele. Escutará menos ainda se você diz que a ira dele jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim, Jó abre a boca para dizer palavras vãs. Em sua ignorância, multiplica palavras. Jó 36. Eliú prosseguiu: peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e mostrarei a você que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento. Atribuirei justiça ao meu Criador. Tenha a certeza de que não há falsidade nas minhas palavras. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme no seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante o direito dos aflitos. Não tira os olhos do justo. Ele o põe nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Se, porém, os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram e o que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção,
e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e lhe servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias, e terão contentamento nos anos que lhes restam. Se, porém, não obedecerem, perecerão à espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento, mesmo quando acorrentados. Não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Os que sofrem, porém, ele os livra em meio ao sofrimento. Na aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre. Mas o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso as suas riquezas, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir a aflição. Deus é exaltado pelo seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os caminhos ou lhe disse: agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê. De lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande! Ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água, que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens se despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. O trovão anuncia a tempestade que está a caminho. Até o gado pressente a sua chegada. Jó 37. Diante disso, o meu coração bate aceleradamente e salta do lugar. Ouça, escute o estrondo de sua voz e o trovejar de sua boca. Ele solta relâmpagos por baixo de toda a extensão do céu e os manda para os confins da terra. Depois vem o som do seu grande estrondo. Ele troveja com sua majestosa voz. Quando a sua voz ressoa, nada o faz recuar. A voz de Deus troveja maravilhosamente. Ele faz coisas grandiosas, acima do nosso entendimento. Ele diz à neve: caia sobre a terra, e à chuva, seja um forte aguaceiro. Ele paralisa o trabalho de toda a humanidade, a fim de que todos reconheçam as obras dele. Os animais vão para os seus esconderijos e ficam nas suas tocas. A tempestade sai da sua câmara, e dos vendavais do norte vem o frio. O sopro de Deus produz gelo, e as vastas águas se congelam. Também carrega de umidade as nuvens e entre elas espalha os seus relâmpagos. Ele as faz girar, circulando sobre a superfície de toda a terra, para fazerem tudo o que ele lhes ordenar. Ele traz as nuvens, ora para castigar os homens, ora para regar a sua terra, e lhes mostrar o seu amor. Escute isso, Jó. Pare e reflita nas maravilhas de Deus. Acaso você sabe como Deus comanda as nuvens e faz brilhar os seus relâmpagos? Você sabe como ele suspende as nuvens? Esse ato maravilhoso daquele que tem perfeito conhecimento? Você, que na sua roupa desfalece de calor quando a terra fica amortecida sob o vento sul, pode ajudá-lo a estender os céus, sólidos como espelho de bronze? Diga-nos o que devemos dizer a ele. Não podemos elaborar a nossa defesa por causa das nossas trevas. Deveria Deus ser avisado de que desejo falar com ele? Quem pediria para ser devorado? Ninguém pode olhar para o fulgor do sol nos céus depois que o vento os deixa limpos. Do norte vem a luz dourada. Deus vem em temível majestade. Fora do nosso alcance está o Todo-Poderoso, exaltado em poder. Contudo, na sua justiça e retidão, não oprime ninguém. Por isso, os homens o temem.
Não dá ele atenção a todos os sábios de coração? Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um dia. Espero vocês aqui amanhã novamente e que Deus os abençoe.